E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, que é uma análise sobre a violência no Brasil, em função de dois assuntos importantes que a gente está vendo essa semana, que é um tema de redação sobre fazer justiça com as próprias mãos. Veja, né? Tem temas de redação sobre a lei do talião no Brasil de hoje, e também sobre a cidadania em negativo, um foco da nossa aula de linguagens e humanas. Eu queria fazer um quadro do que é efetivamente a violência no Brasil. Aí eu escolhi, a partir dos dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas, que é um órgão de inteligência do governo. Vou ter que fazer um parênteses agora. Pasmem vocês, o Brasil tem um órgão de inteligência que funciona. Que é aquele que logo no primeiro mês do governo Bolsonaro criou uma certa celeuma. O Bolsonaro demitiu o cara que era presidente desse instituto e por diante. Eu acompanho esse instituto desde que eu dou aula de redação. Todos vocês podem acompanhar, vai lá, digita IPEA, que vocês podem sacar os dados dali. O IPEA produz muitos documentos sobre tudo que tu possa imaginar, não apenas a violência, mas consumo, comportamento, tudo que tu imagine a partir dos dados do IBGE. O IPEA planeja esses estudos. Então eu escolhi o IPEA porque é um órgão confiável, primeiro ponto. Segundo ponto, é um órgão oficial. Então o que nós vamos ver e discutir agora, o governo admite como seus próprios dados, correto? Em terceiro lugar, eu escolhi um estudo completíssimo que o IPEA publica com associação com duas ONGs, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Atlas da Violência, que é o número de assassinatos, os crimes violentos que são cometidos no Brasil anualmente. Esses dados eles normalmente vêm com um ano de delay, um ano ou dois até, porque vocês entendem, pasmem vocês, os órgãos de segurança do Brasil não estão todos eles conectados. Então, às vezes é preciso fazer essa contagem manualmente, ok? E muitas vezes os crimes que são notificados em novembro, dezembro, setembro vão ter apenas consequências no outro ano. Então eu não contabilizo no dia 1º de janeiro do ano X, eu não consigo contabilizar os crimes do ano anterior, ou por um problema das suas consequências tardias, ou por um problema de comunicação entre as diversas polícias brasileiras. Então o que nós vamos analisar é o que está vendo nesse slide aqui do meu lado, depois pode printar e ampliar para ver, é o número de assassinatos cometidos no Brasil anualmente. Por que eu escolhi os assassinatos? Porque nós estamos falando sobre uma barbárie, que é o crime violento, uma barbárie, que é atingir o cidadão de um crime que não vai ter mais volta, por um prejuízo que é individual, correto? Digamos individual nesse caso, para a família, para a pequena comunidade, e também num conjunto, para a sociedade inteira. Um assassinato é um crime que não poderia ser nem aceitável, se cometido não poderia ficar impune, e os seus prejuízos eles são enormes. Então, vamos começar, pessoal. Eu quero fazer uma análise em 10 passos diferentes, correto? Esse vídeo vai durar por volta de 10 a 15 minutos, porque nós vamos analisar primeiro assim, os números absolutos. Então, como nós estamos no início do ano ainda, nós temos os números de 2019, que se referem aos assassinatos de 2017. Essa é a contabilidade, correto? Quantas pessoas, pessoal, foram assassinadas brutalmente no Brasil em 2017? O incrível número de 65.602 pessoas. Eu não sei se tu tinha essa dimensão, isso já deve supor, né? É o maior número global. Nós somos o país que mais mata globalmente. Cara, 65.600 pessoas, é uma cidade do interior assassinada anualmente. Eu queria depurar bastante esse dado para tu entender, tá? Isso é só assassinato. Não é acidente de trânsito, queda de avião, não. É exclusivamente, declaradamente, registradamente as pessoas que foram assassinadas. Vamos analisar esses dados aí, tá? Nós temos, pessoal, uma taxa de 31,6 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes, tá? É o maior número da história brasileira. Então, apesar de o Brasil estar nessa condição aí de uma das 10 maiores economias do mundo, apesar de a educação ter evoluído no Brasil, apesar de tudo que tu possa imaginar de positivo, nós seguimos matando mais que todo mundo e matando cada vez mais. Essa taxa, para ter uma noção, é 10 vezes maior do que a taxa dos países europeus. Tá?
Então, são números muito significativos. Pequeno parênteses, se tu fizer uma pesquisa à parte, ainda assim, o Brasil não figura entre os países mais inseguros do mundo, porque nós fazemos o cálculo de taxa por 100 mil habitantes. Então, a nossa taxa é menor do que países considerados mais perigosos como Afeganistão, Honduras, Nicarágua, porque tem populações menores e, consequentemente, a taxa de mortos por 100 mil habitantes é bem maior. Só que os números deles absolutos são bem menores também. Esse é um ponto, tá? Um ponto que eu acho que é bem chocante, eu não sabia se tinha essa noção. Se tu avaliar um pouquinho por estado, tu vai ver que isso pode ser pior. Se há estados que matam menos, há estados que matam bem mais. Se tu pegar, por exemplo, alguns estados nordestinos como Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, tu vê que a taxa, olha o caso do Rio Grande do Norte, mata 150 pessoas a cada 100 mil habitantes, 5 vezes mais do que a taxa brasileira, ou seja, 50 vezes mais do que uma taxa de um país europeu, correto? Então aí tu vê que o crime ele é livre. O assassinato é uma coisa que, como nós discutimos na aula de linguagens humanas e um pouco em redação, o assassinato faz parte dos comportamentos padrão dessas pequenas comunidades. E eu queria que tu olhasse, vocês têm no mapa ali, por exemplo, os países onde mais se mata, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Acre e Sergipe, cara, com taxas acima de 100 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso é a barbárie, correto? E eu queria que tu notasse um dado importante sobre o prejuízo social que isso causa. Tá? Tu nota que dos 65 mil mortos, 35 mil são jovens, pessoas que têm ali idade abaixo de 24 anos. Tá? Se tu colocar, por exemplo, a faixa etária, esses cruzamentos são bem interessantes de tu entender. Tá? Se tu colocar a faixa etária, então entre jovens dobra, mais do que dobra a taxa por 100 mil habitantes. Por jovens nós teríamos quase 70 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes. Então tu vê, nós atingimos muito as pessoas jovens que poderiam ser produtivas no futuro. Aí está o abalo na sociedade, aí está o abalo social, correto? Nós matamos pessoas que poderiam colaborar com a nossa sociedade. Deixa eu colocar um outro dado importante aqui, tá? Como é que é, pessoal? Vocês devem estar imaginando, já que nós estamos fazendo um conjunto das situações relativas à barbárie, cidadania, incivilidade, violência. Essa taxa de assassinatos, ela muda por cor ou não? Cara, ela muda completamente, é óbvio, né? 75% das vítimas de assassinato do Brasil são negras. Não é nem pardo nem branco, é negro, correto? Então, a cada 4 pessoas assassinadas no Brasil, 3 são negras. Tu nota que a taxa de homicídios de negros aumenta para 43% e de não negros baixa para 16%. Tu pode dizer isso aí claramente, tá? Se tu for branco, a tua possibilidade de morrer no Brasil por assassinato é muito menor do que se for negro. Sempre eu vi um vídeo que dizia exatamente isso, né? A cor de pele no Brasil determina a tua condição de sobrevivência ou de não sobrevivência, correto? E tu nota um detalhe importante também, tá? O último dado que contou é a primeira coluna do slide aqui, vai te dizer isso, né? A taxa de homicídios de negros no Brasil na última década cresceu e a de não negros diminuiu. Diminuiu, aliás, cresceu um pouco, cresceu residualmente, né? 3%. Mas a de negros cresceu incrivelmente 33%. É engraçado como isso avança sobre o que nós mencionamos nessas aulas da cidadania negativa, da perda de direitos. Tu mata mais e atinge cada vez mais as pessoas que são efetivamente mais pobres, né? Porque a diferença de renda no Brasil afeta claramente a cor. Tá? Um outro detalhe importante que eu queria salientar, e tu vê que para a redação esse slide, pessoal, tu vê um slidezinho só, né? Mas é um slide que te dá um monte de informações para muitos temas de redações diferentes. Se nós matamos abundantemente, matamos mais negros, como é que nós matamos? A gente mata com arma de fogo. 72% dos homicídios do Brasil são tiro. O negro vai lá, ele está armado e taca-lhe fogo, correto? Ou seja, como nos negros, a cada 4 assassinatos, pelo menos 3 são tiros. E um detalhe importante, existe ali bastante uma questão que eu não vou nem entrar, né, porque nós estamos completamente na contramão dessa pergunta, que é sobre o Estatuto do Desarmamento.
Tipo assim, ó, antes do estatuto e depois do estatuto, há uma diferença sobre matar por arma de fogo ou não, aí eu vou deixar tu estudar, correto? Mas tu vê que a presença da arma na sociedade brasileira, se nós imaginamos que é uma arma para a nossa defesa, ela também vai colaborar para que o número de homicídios aumente. A estatística está aí, não nos deixa mentir. Uma coisa interessante também, pessoal, nessa questão do homicídio no Brasil é o perfil, correto? Tu vê que em 10 anos nós matamos 600 mil pessoas. Incrível, né, cara? População de uma cidade grande. A maioria são homens, 92% são homens, né? E um detalhe importante, ó, olha como é que é, bem no meio, na coluna do meio, aquela informação, tá? 74% dos homens e 66% das mulheres tinham até 7 anos de estudo. Tu vê, a gente mata abundantemente, a gente mata negro e a gente mata pessoa não escolarizada. Quando eu digo negro e pessoa não escolarizada, nós estamos dizendo que a gente mata no Brasil pobre mesmo, correto? Se tu quisesse dizer de brincadeira, é quase uma limpeza étnica. É uma ironia, o que eu estou fazendo aqui é uma ironia brutal, mas é verdade. Nós estamos matando pobres, negros e não escolarizados. E uma coisa que eu acho importante daquele último quadrinho ali, se tu quiser avaliar a brutalidade das relações sociais no Brasil, é que 77% quase dos homicídios de homens são de armas de fogo, tá? Cara, mas olha bem, quase 54% das mulheres são mortas por arma de fogo. Eu fico pensando, o que leva a dar um tiro numa mulher? Nós vamos passar daqui a pouquinho para esse estudo do feminicídio, né? Mas tu entende que, por exemplo, num presídio, numa briga com a polícia, numa situação de fuga, ou até mesmo um assassinato frio calculista, tu enxerga um homem dando um tiro num homem, um policial dando um tiro, por exemplo, num bandido ou vice-versa. Porque a polícia não só mata no Brasil, ela também morre, ela também é vítima, correto? Agora, o cara tirar de uma mulher, aí eu acho uma coisa assim, ó, mais descabida, se é possível que isso exista, mais descabida ainda, mas é a realidade do feminicídio no Brasil. Vamos avaliar então, pessoal, agora na última coluna desse trágico slide sobre a nossa realidade, como é que é a violência contra a mulher. Desse conjunto aí de 65 mil, então quase 5 mil mulheres foram assassinadas em 2017. É o maior número em 10 anos. Parênteses, né? Essas estatísticas elas têm umas certas complicações, né? A gente sabe que os relatos de violência contra a mulher no Brasil aumentaram bastante nesses últimos 10 anos. Se criaram canais para a mulher reclamar, correto? A mulher se sentiu mais à vontade para reclamar. Se criaram estruturas, tipo as delegacias da mulher, onde a mulher se sente mais tranquila para fazer essas reclamações, né? Essas denúncias. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, tá, mas será que efetivamente aumentou a violência? Ou será que simplesmente a mulher se sente mais à vontade para denunciar? Eu acho que esse dado aí nos dá uma abordagem mais negativa da coisa, né? Porque nós estamos matando mais. E matar significa que a violência talvez efetivamente tenha aumentado, correto? Então tu vê, né, cara, dessas quase 5 mil mulheres, segundo o dado que nós temos antes, mais da metade foi morta com um tiro. Isso me dá, pessoal, 13 vítimas diárias. Então, enquanto nós estamos aqui, né, estudando, estou gravando esse vídeo aqui em casa, né, durante o tempo que nós vamos estar aqui, tá, gravando vídeos, fazendo redações, entendeu? Eu vou estar corrigindo as redações para vocês. Daqui a pouco, às 2 da tarde, eu vou te atender num plantão. Durante essas 24 horas da nossa rotina, do nosso cotidiano, 3 mulheres serão mortas. Metade delas violentamente. Essa aí é a nossa realidade. E tu tem ali, pessoal, as maiores taxas de homicídios, Rio Grande do Norte, Roraima, Acre, Ceará. Quando nós fizermos a redação específica sobre feminicídio, tu vai ver que as agressões às mulheres especificamente só feminicídio, quando nós estudarmos como estupro, também são maiores nesses estados aí. Eu não sei o que tem no ar desses caras aí, o que eles tomam na água, mas é terrível. E as menores taxas estão à tua direita, né? São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul não entra. Não entra no pior, mas também não entra no menor. Um outro cruzamento interessante, tá? Que além de tudo, e seria natural que fosse assim, 66% das vítimas eram negras em 2017.
Então, a cada 3 mulheres que são assassinadas, 2 são negras, ok? Tu vê que ser pobre, negro e não escolarizado no Brasil é perigoso, mas é muito perigoso, correto? Além do feminicídio, vocês têm ali ainda alguns dados lá. A taxa de assassinato das mulheres negras cresceu. Cresceu na mesma proporção quase dos assassinatos de pessoas negras no Brasil, 30%. Não? De mulheres não negras cresceu também, mas cresceu bem menos, né? Cresceu 6 vezes menos. Né? Tu nota que os homicídios fora de casa diminuíram e os homicídios dentro de casa aumentaram. Aumentaram quase 20%, correto? O feminicídio, tema que já foi de redação do Enem e que nós vamos discutir um pouquinho mais. O número de mulheres mortas por armas de fogo cresceu. Se forem, sobretudo, em casa, né? E o número de mulheres mortas por arma de fogo fora de casa cresceu menos. E um detalhe importante que eu acho que é legal de acrescentar aqui é a violência contra a comunidade LGBT. Tá? Cresceu significativamente o número de denúncias, né? Vocês têm os dados ali embaixo, são quase 200 homicídios, e nesse caso aqui, pessoal, tu conta a denúncia ligada à questão da sexualidade. Não o assassinato qualquer, por exemplo, a pessoa pode ser LGBT e ter sido morta por uma bala perdida, então isso não tem significado, correto? Mas quando a denúncia está relacionada, ou o próprio declarante diz que a motivação foi a questão da sexualidade, aí tu registra aqui. Eu acho que é um absurdo, assim, né? Eu acho que é uma nota triste tu ter um homicídio causado pela opção sexual da pessoa, né? Mas tu nota que é bastante significativo, não só o assassinato propriamente, mas como tu tem na última coluna à tua direita ali, as notificações de violência física, agressão, que são bastante significativos. Tá? Queria voltar agora para a nossa tabela inicial ali para o dado bruto. Tá? Queria fazer uma comparação entre o número de homicídios e o número de resoluções, porque por si o número é altíssimo, então tu poderia me dizer assim, o número é alto, são 65 mil, mas pelo menos a gente sabe quem matou, não é verdade? Não, a gente não sabe. Vou te dar vários dados diferentes, tá? Como é que é, pessoal, a taxa de homicídios e resoluções em países mais desenvolvidos? Vamos começar no nosso parâmetro sempre, né, de segurança, Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um parâmetro médio de 70%, ou seja, a cada 10 assassinatos, nos Estados Unidos praticamente 7 serão resolvidos. Tu acha muito ou tu acha pouco? Cara, se tu pensar no que é um assassinato, é difícil de dizer, né? É um baita de um esforço, né? Resolve 7 a cada 10. Mas pensa bem, 3 ficam impunes. 3 assassinos ficam impunes na sociedade. As melhores taxas estão ali nos países nórdicos e no Reino Unido, que resolvem 90% dos casos. A cada 10 assassinatos, um cara escapa. 9 são resolvidos. Resolvidos quer dizer, o cara ele é denunciado, é julgado e é preso. Isso significa resolução. Vou fazer um parênteses rápido aqui para uma redação que esse ano nós não faremos, mas se enfrentar, fica uma dica, né? Num país que nem a Inglaterra, por exemplo, discutir pena de morte eu acho uma atitude coerente, na medida em que tu, como assassino, sabe que vai ser pego. Tipo assim, é uma roleta russa pra ti. São 9 a cada 10 pegos, então a tua chance de ser pego é muito alta. Se ainda assim tu comete o crime, existe um teor de passionalidade, tu é um demente, tu é um psicopata, porque tu sabe que tu vai pagar por isso, ou tu quer, ou tu não tem noção, tu quer pagar, tu te submete, tu é um perigo, ou tu não tem noção, tu é louco. Então discutir a pena de morte com o objetivo de eliminar um indivíduo assim tão perigoso na nossa sociedade, eu acho coerente. Agora, na realidade brasileira, pessoal, não existe um número preciso, correto? Mas alguns números eu posso te dar. Tá? Em primeiro lugar, só 12, menos da metade dos estados brasileiros tem informações claras sobre o esclarecimento de homicídios, ok? Metade não tem noção. Não tem esses dados computados porque as polícias não são informatizadas. Se comenta nas estatísticas mais rigorosas
de que alguns estados, que nem o Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem uma média americana, 70% de assassinatos resolvidos. Mas muitos estados não chegam nem a 10%. Inclusive se especula que se fizéssemos uma média brasileira, a nossa média não atingiria esse percentual aí, 10%, correto? Então imaginemos, sabe, que nós não resolvemos 70%. Então, a cada 10 assassinatos no Brasil, 7 ou 8 desses assassinos ficam impunes. Isso eu acho um dado incrível. Quando nós mencionamos impunidade no Brasil, o crime no Brasil ele é impune. Recentemente, pessoal, não é o crime de roubar um tênis, um boné ou um iPhone que é impune. Até o assassinato é impune. Ou porque o volume é gigantesco. A polícia não consegue investigá-los todos. Vamos combinar, né? Vai investigar os que são mais significativos. Se morrer alguém no Moinhos de Vento, a mobilidade que a sociedade vai impor à polícia vai fazer com que essa pessoa seja pega diferente de morrer alguém aqui na periferia onde eu moro, na Restinga, no bairro de Belém Novo ou em outras comunidades mais pobres. Esses crimes, eles ficam impunes e vão atingir a sociedade como um todo. Isso é um dado bem importante, sabe? Não só o assassinato é uma coisa grave na sociedade brasileira, mas a nossa cidadania em negativo também propicia que tu mate a pessoa pobre e saia sem pagar por isso. Vocês entendem, né? Nitidamente no Brasil há vidas que valem mais e há vidas que valem menos, correto? E finalmente, pessoal, os efeitos que isso causa para a sociedade são enormes, né? O círculo vicioso do crime. A pessoa entende que a violência é uma coisa que ela pode lançar mão, correto? Que ela pode usar para não só atacar, como também para se defender, beleza? Esse é um estudo interessante para próximas gerações. Eu sugiro que tu deixe esses slides sempre à tua mão, para que tu entenda como mata, quem mata, por que mata, a impunidade, por exemplo, né? E o efeito que isso causa. Círculo vicioso da violência. Esse é um vídeo que eu termino assim, eu tenho vontade de dizer assim, desculpa aí o país que a gente vive, mas é importante a gente saber quem são as verdadeiras vítimas. Aí, valeu, pessoal.